Estamos iniciando agora uma série sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são práticas na vida da espiritualidade, da comunhão com Deus, que trazem para aquele que as pratica maturidade na fé, conhecimento na palavra de Deus, um aprofundamento na vida cristã, no relacionamento com o Pai, com o Senhor Jesus e o entendimento muito mais profundo do propósito de Deus para as nossas vidas. Disciplinas espirituais. Nessas práticas da espiritualidade, nós desenvolvemos a nossa fé. Disciplinas espirituais são também chamadas de disciplinas clássicas, isto é, por duas razões. Primeiro, porque são práticas antigas, lá da igreja primitiva, do início da igreja de Cristo Jesus. Também são chamadas clássicas porque elas são práticas essenciais para a vida do discípulo, da discípula de Jesus Cristo. É sobre este tema que falaremos nesta série. As principais práticas mais conhecidas são oração, jejum, meditação na Bíblia, o estudo profundo das Escrituras, adoração coletiva, confissão de pecado. Estas são as mais conhecidas e experimentadas pela grande maioria dos cristãos em todo o mundo, em todo o tempo. Estas disciplinas espirituais podem ser divididas em dois grupos. Aquelas que são praticadas, experimentadas pessoalmente e aquelas que são vividas coletivamente na Igreja do Senhor Jesus. A pergunta importante é: por que nós precisamos das disciplinas espirituais? Qual a razão pela qual devemos desenvolver estas práticas no nosso dia a dia com o Senhor? O escritor Donald Whitney escreve em seu livro Disciplinas Espirituais para o Dia a Dia a seguinte frase: disciplinas espirituais são os meios promovidos por Deus para usarmos em nossa busca plena do Espírito Santo e na busca de uma vida de piedade. Cada uma destas práticas visa o aprofundamento da nossa fé e o aprofundamento do nosso relacionamento com o Senhor. Visa também a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas e a submissão a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estas práticas também nos levam a nos afastarmos do pecado, da rebeldia contra Deus e também nos aproximam dos irmãos na fé, gerando comunhão, gerando uma vida comunitária vibrante e cheia de ânimo e bem-estar. Richard Foster, que escreveu A Celebração da Disciplina, diz em seu livro: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A maior necessidade e a desesperada necessidade de hoje não é a de um maior número de pessoas inteligentes e talentosas, mas de pessoas com profundidade. As disciplinas espirituais vão na contramão da superficialidade. Quem
pratica o jejum, a oração, a meditação na palavra de Deus, a contemplação do Senhor através da solitude, da quietude, quem busca na adoração o encontro com o Senhor vai, como consequência, encontrar profundidade no relacionamento com Deus. Esta é o ensino de Richard Foster no importante livro sobre disciplinas espirituais. A pergunta é: por que então usamos este nome, disciplinas espirituais? Bem, a palavra disciplina tem algum significado. Tem o sentido negativo daquele que impõe um castigo sobre uma pessoa. Tem também, no aspecto acadêmico, a lista de assuntos que um determinado aluno deve estudar. Tem também o sentido de um rigor na obediência a uma norma, a disciplina que precisa ser seguida. Nós aqui tomamos o sentido um pouco diferente. O que queremos dizer com disciplina espiritual é que há uma dedicação séria, comprometida, mas espontânea na prática destes exercícios devocionais que já mencionamos. Portanto, na frequência da prática, por isso a frequência disciplinada é onde encontramos o desenvolvimento da fé e o aprofundamento do relacionamento com o Senhor. Lembramos que Paulo recomenda ao jovem discípulo e pastor Timóteo, no capítulo 4, quando diz: exercite-se na piedade. Este é um versículo importante quando falamos nas práticas devocionais ou nas disciplinas espirituais. O apóstolo Paulo usa, neste versículo, na língua grega, uma palavra importante para compreendermos aqui. É a palavra gimnásia. A palavra gimnásia, no grego, significa exercício físico, usado inclusive para falar sobre atletas. Na nossa língua portuguesa nós temos derivadas desta expressão grega a palavra ginásio, ginásio de esportes, por exemplo, ou ginástica. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele deveria, com frequência, regularidade, disciplina, perseverança, praticar as disciplinas que gerariam uma vida piedosa, dedicada, uma vida de profundo relacionamento com o Senhor. Porque assim como uma boa saúde não vem por acaso e não vem de repente, mas vem por boas práticas, assim também um bom relacionamento com Deus e um crescimento da fé não vem de um dia para outro, mas vem de uma disciplina, de uma dedicação às práticas devocionais que estamos estudando aqui. Eu quero destacar brevemente 4 conceitos errados quando falamos em disciplinas espirituais, que são, em primeiro lugar, pensar que estas práticas espirituais é para gigantes espirituais, isto é, muitas pessoas pensam no jejum como algo inatingível, ou como uma vida de oração como algo impossível de ser conquistado. Isto pensando assim que é para pessoas que já são muito firmes na fé, gigantes espirituais. Este é um engano. Este é o primeiro engano que eu quero ajudar você a combater no seu coração. As disciplinas espirituais não são para gigantes. Elas são para serem experimentadas por qualquer e todos os crentes em Jesus. Para aquela mãe ocupada com o trabalho, com seus filhos, com a casa, para aquele homem que tem uma jornada de trabalho intensa, para aquele jovem estudante que precisa se dedicar aos estudos com intensidade, para todas as pessoas. O segundo erro
que muitos cometem ao pensar nas disciplinas espirituais é que elas são cansativas e enfadonhas. É muito difícil jejuar. Eu não consigo me dedicar à oração, eu não consigo me concentrar na oração. Então, aquela prática se torna quase que exaustiva e por isso leva ao desânimo. Este conceito de que é difícil jejuar, é difícil orar, é difícil compreender a Bíblia, precisa ser trabalhado na nossa mente, na nossa emoção e também na nossa prática do dia a dia. Isto não é verdade. Em terceiro lugar, há o erro de se pensar nas disciplinas espirituais como um meio para receber bênçãos. Então, a pessoa se dedica ao jejum quando ela está precisando resolver um problema, tomar uma decisão. Ou ela ora mais quando precisa de uma resposta de direção ou uma resposta de Deus para a transformação de uma situação. Ela vai à igreja, participa da adoração coletiva, porque ela precisa na segunda-feira resolver um problema. Então, estas práticas são para o consumo das necessidades, para o bem da própria pessoa e não para desenvolver um relacionamento com Deus. Aí a experiência não será boa. Então, práticas espirituais não são um meio para se conquistar respostas de oração e bênçãos de Deus, mas é para desenvolver e aprofundar um relacionamento com o Senhor. Então, nós temos já 3 razões erradas, ou 3 pensamentos errados no que diz respeito a disciplinas espirituais. E o último conceito que se tem é olhar as práticas da disciplina espiritual como um dever. O crente tem que jejuar, o crente tem que ler a Bíblia. A pessoa que crê em Jesus tem que ir à igreja, ela tem que fazer oração. Isso passa a ser uma obrigação sem desfrutar do relacionamento. Jesus condena isso na vida dos fariseus. Jesus diz que a adoração que eles faziam, as orações que eles faziam, não os aproximava de Deus. Não conheciam um relacionamento com o Pai. Eles jejuavam com o fim de cumprir a lei e impunham sobre as pessoas, exigiam que as pessoas dos dias de Jesus também fizessem aquelas práticas. Jesus, inclusive, fala sobre os fariseus que eles atavam pesos, fardos sobre os ombros das pessoas, que tornavam o relacionamento com Deus a mera prática de obrigações religiosas. Então, este é um conceito errado. Estas disciplinas espirituais não podem ser vistas como obrigações. Concluindo, disciplinas espirituais ou as práticas dos exercícios devocionais que estamos iniciando nossos estudos nesta série são úteis e podem ser experimentados por novos na fé ou por pessoas já muito experientes na vida cristã. Eles são, na verdade, práticas para aqueles que desejam o aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Mas deixa eu dar uma palavra final. Trata-se de uma jornada e não de um ponto específico. Trata-se de um caminho de experiência com Deus. Então não é porque se fez um jejum que tudo mudou e a fé aumentou. As disciplinas espirituais não são um evento de um dia ou de uma semana, mas o exercício de uma jornada com o Senhor. E é para isso que você está sendo convidado. Nos próximos vídeos, conheceremos um a um cada um destes exercícios da devoção, das disciplinas espirituais. Deus abençoe você nessa jornada.